Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse dia que o Senhor fez possa ser um dia diferente em nossas vidas, que nós possamos continuar trilhando por caminhos que possam nos levar ao centro da vontade de Deus. E para isso precisamos permitir que o Espírito Santo seja soberano sobre nossas vidas. Aleluia, Porque muitas vezes, pastora Felipe, nós queremos o melhor de Deus, nós vamos com frequência à igreja, mas esquecemos que Deus não está limitado da igreja. O Senhor é o Deus da igreja, mas aonde nós chegarmos, nós seremos a igreja. Isso significa dizer que nós podemos fazer a diferença aonde nós chegarmos. Pode ser na faculdade, pode ser no colégio, pode ser no ambiente de trabalho, pode ser no meio da nossa parentela, que muitas e muitas vezes somos cercados de pessoas ímpias que não conhecem a verdade, que são prisioneiras dos sentimentos, que são prisioneiras das decisões erradas e das precipitações. Mas, como disse já a pastora Ivna, Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas segundo as suas misericórdias. Que hoje também Deus possa ter a liberdade de agir em nossas vidas dessa maneira, nos ensinando para que venhamos continuar trilhando caminhos que possam nos levar ao centro da sua vontade. Louvado seja o nome de Jesus. Gostaria de trazer uma palavra nessa manhã que se encontra na Epístola aos Filipenses, capítulo 4. Uma passagem muito bonita, uma passagem muito pregada, uma passagem muito lida, mas sempre a gente está aprendendo algo da parte de Deus que vai enriquecer a nossa vida espiritual. Mas antes, pastora Ivna, irmãos queridos que nos ouvem, que são ouvintes assíduos dessa programação, da Rádio Jerusalém FM, que Deus abençoe poderosamente. Antes eu quero me retratar de um equívoco que eu cometi, que ninguém percebeu, mas eu cometi, né, na sexta-feira passada, quando estive aqui. Quando eu ministrava e na hora da ministração, eu falava que José era filho de Jacó, que era sobrinho de Isaac, né, e neto de Abraão, mas na verdade eu confundi tudo. Na verdade, José é filho de Jacó, totalmente, mas neto de Isaac. Isso. E bisneto de Abraão. Totalmente. Né? É. E eu confundi tudo. Depois eu saí do estúdio, mas o que foi que eu falei? Graças a Deus que vocês estão longe, não puderam me apedrejar em nada. E eu estou aqui me retratando nessa manhã, porque as coisas de Deus elas têm que ser transparentes, tem que ser correta e tem que ser segundo a palavra de Deus. Amém. Mas vamos para o que interessa nessa manhã, nesse grande dia. Filipenses, capítulo 4. Versículo 5 em diante, que vai dizer assim o apóstolo Paulo a esta igreja: seja a vossa equidade notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. O que mais me chama a atenção na vida do apóstolo Paulo, apesar do seu vasto conhecimento, apesar da sua dedicação e da sua grande fé, era a maneira como ele agia diante dos irmãos, diante da igreja, expondo um caráter que tinha um crescimento exacerbado nos momentos mais caóticos da vida de Paulo. É incrível que, como seres humanos, normalmente, nós expressamos a alegria nos momentos bons. Nós expressamos felicidade quando não temos nenhum tipo de problema.
nos fortalecemos quando todas as coisas dão certo. Mas Paulo vai ao contrário da filosofia humana, demonstrando para nós que verdadeiramente esse homem tinha nascido do Espírito, que esse homem vivia uma intensa vida espiritual, ao ponto deste homem se constranger no seu próprio coração e acreditar e declarar que todas as aflições que ele passava era momento de alegria. E se nós voltarmos um pouco neste capítulo 4, Paulo vai dizer: regozijais sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijais. Parece que Paulo estava vivendo o ápice de sua vida. Parece que Paulo não tinha nenhum tipo de problema, não tinha nenhum tipo de dificuldade, mas era ao contrário. Mesmo dentro de uma prisão, mesmo dentro de uma masmorra, este homem escreve essa carta à igreja de Filipe, trazendo uma grande orientação, mas também produzindo fé no coração desses irmãos, através da sua própria vida e do seu testemunho. Agora entendo, queridos, o que é que Paulo vai falar com mais convicção, o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, quando Paulo vai dizer àquela igreja: por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova, dia em dia. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Como seres humanos, é normal que a gente se abata. É natural que tenha dias que nós não venhamos acordar com as mesmas motivações que acordamos no dia anterior. Somos sufocados pelas lutas, somos afetados pelos problemas, e isso sim nos maltrata. Nenhum de nós somos super-homens da fé. Mas Paulo, ele vai declarar algo muito interessante aqui nesse versículo 16 de 2 Coríntios capítulo 4. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que o homem comum, ele não tem como escapar dessa circunstância negativa em sua vida. E eu não conheço um ser humano que não já tenha se entristecido, que não já tenha se abatido, que um dia não foi injustiçado, que um dia não se arrependeu de algo na sua vida. E é deste homem que Paulo está falando. Mas Paulo completa: mesmo que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Paulo muda o discurso e começa a falar da vida espiritual. É Paulo nos ensinando que, apesar de todas as limitações que nós temos como ser humano, a vida espiritual, ela tem que ser blindada por nós mesmos, para que não venhamos ser afetados. E quando nós conseguimos blindar a vida espiritual, nós conseguimos os êxitos que nós colocamos diante de Deus, nós glorificamos o nome de Jesus e nos tornamos dia após dia alvo de milagre e de crescimento espiritual. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Paulo, para despertar desta realidade, ele vai dizer: não estejais inquietos por coisa alguma. Mas eu acabei de falar que nós temos sentimento. Eu acabei de falar que nem todos os dias são iguais. E como seres humanos, nós sofremos sim, queridos. Não se condene por conta dessa verdade, porque é uma realidade. Mas o que Paulo está querendo dizer, que antes de você meter a corda no pescoço, antes de você desistir da sua luta, antes de você parar diante daquilo que você colocou diante de Deus, você entra na presença do Espírito de Deus com ação de graça e com oração. Louvado seja o nome de Jesus. O que Paulo estava dizendo é que aquilo que nós não temos capacidade de realizar é o que Deus pode fazer. E nesse dia eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas que nos ouvem em vários lugares, tanto no Brasil como nos quatro cantos da terra, existem pessoas vivendo essa mesma realidade. Mas a diferença, querido, é que a igreja, ela tem em quem confiar. A igreja coloca a sua expectativa e a sua esperança, não nos sistemas governamentais,
não na sua força braçal, não no seu intelecto ou na sua condição financeira, mas em um Deus que nós não vemos, mas que nós cremos. Num Deus que é desclassificado pela terra, mas é exaltado pela igreja. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. E quando Paulo traz esse relato, Paulo está nos ensinando, queridos, que o que nos condiciona a viver uma vida espiritual autêntica são os nossos focos. São os nossos focos. A pastora tem uma frase que ela sempre diz na igreja. Tem pessoas que começam um projeto, mas não terminam. Entra na academia na segunda e sai na sexta. Começa a estudar em janeiro e para no mês de maio. Pessoas que não têm foco são pessoas que não vão avante. São pessoas que não prosperam. Isso vale para a faculdade, vale para o trabalho, vale para um curso, mas também vale para a vida espiritual. Como é que Deus pode agir em nossas vidas se nós demonstramos todas as horas as nossas imperfeições e as nossas limitações diante de nossas próprias escolhas? Isso obstrui o agir de Deus em nossas vidas. Paulo era um homem que tinha metas a alcançar e que tem objetivos para alcançar. Não pode permitir que as circunstâncias naturais tenham poder de influenciar negativamente nos valores que nós mesmos desejamos para as nossas próprias vidas. Isso é muito forte, isso é muito importante. Você sabe o que é que Deus está falando? Se você hoje é uma pessoa que precisa, digamos, usar um exemplo bem simples, perder algum peso em questão de saúde, você não pode mais, de maneira alguma, acatar opiniões daqueles que dizem que do jeito que você está bom demais. Até respeito a opinião de todas as pessoas, mas você que sabe a necessidade que você tem. Isso também vai para a vida espiritual. Muitas e muitas vezes alguém chega para nós e diz: para que essa besteira de ir para a igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo? Pessoas que falam assim são pessoas que não têm conhecimento nem revelação da verdade. E eu sempre digo: quanto você quer de Deus? Você quer 10% ou 100%? Se você quer 10%, então fique em casa. Agora, se você quer 100%, corra atrás. Isso vai depender de cada um de nós, suas escolhas. E Paulo parece que se alegrava a cada provação que ele vivia. Porque Paulo não vivia, querido, nas expectativas naturais do ser humano que ele era. Paulo vivia em outras dimensões. Paulo navegava no oceano do Espírito. É por isso que esse homem cantava dentro da cadeia. É por isso que esse homem se alegrava com as pedradas. É por isso que esse homem viajava quilômetros e mais quilômetros, como se estivesse dentro de uma aeronave servido por aeromoças e dentro de ar-condicionado. Mas era ao contrário. Ele enfrentava todo tipo de dificuldade com um propósito só: de agradar o seu Senhor. E aqueles que agradam ao seu Deus, ao seu Senhor, automaticamente são pessoas que não estão presas a sistemas naturais. Mas são pessoas que o seu desejo é glorificar o nome de Jesus. E Paulo fazia dessa maneira. E Paulo vai tão além, querido, que ele vai dizer no versículo 7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo. Por quê? Porque chega a hora que tem coisa que a gente não entende. Deus já me levou por cada caminho e já permitiu que eu passasse por cada situação, que muitas vezes eu paro e digo: não, isso não é cor de Deus. E lá na frente eu vejo o resultado. Eu sei que realmente era Deus. Eu sei que era Deus. Por isso, nesse dia, o que você está passando neste dia, não subjugue a Deus. Não subestime aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Porque talvez esse deserto vai te levar em uma grande fonte de águas vivas. Louvado seja o nome de Jesus. Talvez essa fornalha vai te levar a ser exaltado diante de reis da terra, assim como foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Talvez essa cova que você se encontra seja o instrumento que Deus vai usar para que pessoas se dobrem de você diante da sua presença, como se dobrou o rei Dário diante de Daniel. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Queridos, viver para Deus é não abrir mão da capacidade de Deus e da sua soberania sobre todas as coisas e sobre todos nós.
Paulo vivia essa realidade. Aí Paulo olha para essa igreja, Paulo olha para ele, olha para os obreiros, olha para a igreja do Senhor e diz: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Será que vale a pena, depois de tantos anos da presença de Deus, desistir? Será que vale a pena, depois de uma cura e da libertação que Deus está fazendo na sua vida, agora você trocar o Senhor por causa de um namoradinho que você nem sabe que vai dar certo? Por causa de um emprego que tem te tirado da casa do Senhor? E que você está sendo humilhado, às vezes até por um ímpio que nem conhece a Deus e nem teme a Deus? Hoje é um dia de reflexão. Hoje é um dia que Deus quer agir de maneira diferente na nossa vida. Mas para isso, a liberdade que eu dou ao Espírito é dizer ao Senhor: tu podes fazer aquilo que eu não tenho a menor capacidade de fazer. Paulo enfrentava esses desafios, sabe por quê? Porque Paulo não confiava nele mesmo. Aleluia. Paulo não confiava nele mesmo. E a Bíblia vai falar sobre isso. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Vai dizer: maldito o homem que confia em outro homem, porque o coração é enganoso. Mas Paulo cria de uma maneira tão especial do Senhor, que na sua última viagem missionária, que está lá no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, dentro do porão do navio, todo amarrado, todo preso, o Espírito Santo foi lá, no porão daquele navio, revelou a Paulo o que ia acontecer naquela viagem, e também revelou a Paulo que nenhum morreria, e que Paulo se apresentaria ao imperador César em Roma. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Tu já parou para imaginar e para pensar que toda essa turbulência que está acontecendo na sua vida é o trabalhar de Deus? É Deus movendo as águas para que você não fique paralisado em meio à situação que você mesmo criou para você? Mas é Deus abrindo os teus olhos e dizendo para mim e para você: enquanto você toma decisão, Deus tem os planos certos para nós. Que nesse dia você guarde essa palavra, mas creia, querido, que Deus te colocou hoje de manhã para ouvir essa palavra, essa mensagem, porque não é a sua vontade que vai prevalecer, mas é a vontade de Deus que sempre vai prevalecer na vida da sua igreja. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Que Deus os abençoe nesse dia, que você tenha um dia próspero espiritualmente, e o que Deus já determinou para a tua vida, você permita que o Espírito Santo execute. Muitas e muitas vezes ficamos, pastora, como um cabo de guerra. Pedimos algo para Deus. Quando Deus começa a fazer, a gente puxa de um lado e Deus puxa do outro. Todas as vezes que você for disputar com Deus, pode ter certeza de uma coisa: você vai perder. Mas Jacó, diz a Bíblia que Jacó, no capítulo 28 do livro do Gênesis, pastor, que Jacó lutou com o anjo. Escute, ali era uma situação diferenciada. Quando Jacó fugia do seu irmão, e ali, quando foi visitado pelo anjo, ele lutou com Deus, a Bíblia diz, mas como príncipe. E ele mesmo sabendo que não vencia, ele continuou e disse que não pararia enquanto ele não recebesse a sua vitória, que era a sua bênção. Você sabe o que foi que Deus fez? Enfiou uma espada na coxa de Jacó. Jacó para, sem a menor força, e Deus permite que Jacó contemple ali a presença do anjo. Deus permite que a gente pense que a gente venceu com nossas habilidades, mas na verdade é o agir de Deus. Não espera Deus te ferir para que Deus cumpra a promessa, mas evita os ferimentos e os sofrimentos para que Deus seja glorificado e exaltado na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, palavra gloriosa. E a gente percebe que tudo isso é o cuidado de Deus, pastor. Às vezes a gente fica querendo de forma orgulhosa
resistir o trabalhar Prepotente, de Deus. né? Isso e Deus Muita fala prepotência às que vezes. ele, em alguns momentos, ele abate o soberbo, abate sempre, né? Bate sempre. E exalta o humilde. Exalta e dá graça Da aos humildes, graça. né? Ainda de quebra, dá ainda esse favor imerecido. Isso fala de uma nova oportunidade, como foi dada através da palavra aqui agora, como você Glória a Jesus. foi muito feliz na palavra. E não tem como as lágrimas não descer no olho, porque quem está ligado no trono de Deus ouviu a voz de Deus nessa manhã. O Senhor falando a respeito de um novo tempo. Mas para isso, verdadeiramente, se tem que ter humildade, né, pastor? E humildade, até porque, pastor aí, Felipe, analisando hoje a situação natural das coisas do mundo, irmãos, Tem mais o que é fazer, muito né, pastor? sofrimento. É verdade. Se a gente olhar para a vida do homem natural, De forma crua, né? a gente sente dó. Doloroso. E é porque eu sempre digo que ninguém tem o direito de sentir dó de ninguém. Verdade. Não. Ou você se compadece dentro de si, ou você fica quieto. O negócio Mas tá feio. eu confesso que hoje, vivendo há 26 anos essa palavra, nos caminhos do Senhor, 16 anos de ministério pastoral, hoje eu tenho dó da humanidade. Eu estou falando dessa forma, pastora, porque quem está ouvindo aqui é só a igreja. Eu jamais falarei isso para uma pessoa que não conhece Jesus, não conhece a palavra. Mas eu tenho dó. E para que eu chegasse a essa conclusão, eu não olho para a vida de quem está caído na calçada. Eu não olho aqui para aqueles que estão se drogando agora no centro de Fortaleza. Eu não olho para aqueles que estão sofrendo nos corredores dos hospitais. Eu olho para a minha própria parentela. Porque o certo é a gente olhar para o nosso umbigo, mas não para o umbigo do próximo. Eita. Eu olho para a minha própria parentela. Nossa vida. Primos, Parentes. tias, pessoas que convivem conosco. Parentes, é verdade. Que a gente vê uma depravação da vida, pastor. Depreciação. É, total. uma depravação da própria vida. Quando essas pessoas que não têm conhecimento, que não são libertas, que são presas a vários sistemas diabólicos e que estão indo para o inferno, que são cegas, que não aceitam a palavra, Por que não decisão valorizam o própria. nosso testemunho, que não vê as mudanças, mas continuam glorificando o nome de Satanás todo dia, toda hora, com as suas atitudes e com as suas ações. Meu Deus. E padecendo. Escolhas. E padecendo. É verdade. E padecendo. As escolhas erradas levam o homem ao caos. Talvez você esteja até dizendo, eu queria tanto ter o dinheiro, eu queria tanto comprar essa casa, É desse jeito. eu queria tanto possuir o carro A e B, C. Glória a Deus, glória a Deus. Mas Queira mesmo, você né? é uma mulher e um homem rico, porque você Tem possui saúde. algo, milhões e milhões de vezes mais poderoso do que isso aí. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é um reino onde ninguém tem acesso, nem ladrão, nem traça. Aleluia. Então você é uma pessoa mais do que próspera. Quando nós olharmos dessa maneira, aquilo que está ao nosso lado, elas vão perder mais o sentido, pastor. É verdade. Elas vão ter mais sentido. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, eu não estou dizendo que você não tem que sonhar, eu não estou dizendo que você não queira trocar o seu carro por um mais novo, ou mudar a sua casa, mudar um piso, não. Prioridades, né, Até pastor? porque nós mesmos lá em casa estamos precisando mudar um piso. Mas enquanto a gente não consegue mudar o piso, a gente muda a chinela. A gente muda a chinela que vai Boa. se gastando, né? 1-0. E muda a chinela que Muito vai se bem. gastando. É verdade. A gente compra uma panela que a outra já se desgastou Furou. também. A geladeira que daqui a pouco começa a ser abarrada pelaquela liga de Pelo pneu amor de, de Deus. câmara de ar de bicicleta. Mas a gente vai andando conforme Deus permite. Amém. Até porque, pra gente finalizar, Vamos eu já orar. fui a muitos enterros. Inclusive do meu pai, da minha mãe, Irmãos. de 2 irmãos. Só pra vocês terem ideia. Só pra vocês terem ideia. Em 60 dias, aqui minha mulher, que conhece a minha história, eu perdi 4 entes queridos. Foi. Em 60 dias, eu perdi 4 pessoas entre queridos. Inclusive 2 irmãos de sangue, né? 2 irmãos de sangue. Mas, mesmo assim, eu aprendi a viver de uma forma diferenciada. De uma forma diferenciada. É isso que a igreja tem que fazer. E era isso que Paulo estava nos ensinando. Aleluia. Paulo estava nos ensinando. A gente tem sonho, tem sonho. Por que eu falei de enterro e falei de funeral? Porque eu nunca vi, Ninguém pastor. leva, é Eu nunca vi. verdade. E está na Bíblia. Eu nunca vi ninguém levar nada para o túmulo. É verdade. Só existe uma coisa que o homem leva para o túmulo, que o coveiro não tem capacidade de tocar. anular e a terra não consome. É um caráter. As lembranças.
íntegro. Eita, Jesus. Isso fica na história e é o maior legado que um homem pode deixar para as suas gerações. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém, querido. Glória a Deus. Obrigado, pastor Rildo, por essa palavra tão maravilhosa. E agora a gente vai orar pelas pessoas, finalizando mais um dia de campanha. Eu tenho certeza que Deus, o Senhor, tem muito por fazer. Eu vou agora, em nome de Jesus, orar. Prepare o seu coração, pastor Rildo. Vamos orar por esse povo lindo. Em nome de Jesus. Amém? Santo e eterno Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Oh, querido Deus. na tua presença como teu filho, como Estamos igreja, aqui como agora, servo, Pai. como ministro da tua palavra, Entregando as nossas eu vidas. quero, meu Deus e meu Pai, me unir Muda o a rumo, essas Deus. pessoas Muda o que rumo nos da nossa ouviram história. e que estão, meu Deus e meu Pai, à espera de uma grande Tu mudança. és um Deus de poder. Que o Senhor toque em seus corações Toca, para que Jesus. elas mesmas sejam contribuintes de suas próprias É mudanças verdade. através das escolhas que elas farão daqui para frente. É verdade. Mas que o Senhor se compadeça, meu Deus e meu Pai, dessas pessoas, como o Senhor Faz se compadeceu assim, Jesus. daquele homem diante Estende do a tua mão tanque de de poder. Betesda. Que neste dia, meu Levanta Deus e meu Pai, poderosamente. essas pessoas contemplem o teu agir. Tu és um Deus Essas de pessoas oportunidade, contemplem, meu Deus Deus de e meu milagre, Pai, as um mudanças Deus de fidelidade, interiores, um porque Deus de são mudança. elas que vão, meu Muda, Deus e meu Pai, acarretar muda. nas conquistas meu Deus. exteriores. Muda a nossa Que neste história. dia se compadeça Faz do algo encarcerado, novo. se Visita o compadeça do doente. enfermo, Visita. se compadeça da Visita, meu viúva, Pai, se o compadeça desesperado, daquele, meu Deus e meu angustiado, Pai, depressivo. que está preso ao vício, Ah, meu daquele, meu Deus, Deus e quebra meu as Pai, cadeias que não te agora. conhece, Vai liberando deste homem, vitória. desta mulher, Vai desse liberando missionário, vitória. dessa missionária, desse É, pastor, Jesus. desse ministério, Meu Deus. que tem sido perseguido, mas que Deus. hoje seja um dia diferente na vida dessas pessoas. Ah, Em sim. nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, abençoa teus filhos que neste dia receberam essa palavra e que após começarem a praticar, o Senhor possa mudar a história, o Senhor possa escrever capítulos que ainda não foram escritos e que aqueles, meu Deus, que se levantaram contra o teu povo e contra a tua igreja, vejam, meu Deus e meu Pai, o teu agir. É. Em nome de Jesus, Meu que a Deus. tua bênção permaneçam na vida de cada família representada ou de cada família que recebeu essa palavra e que a tua presença, Espírito Santo, permaneça aqui nesse estúdio, usando a tua Em serva, nome de usando Jesus. esses homens e essas mulheres de Deus que fazem parte aqui dessa grande rádio, Meu desse grande Deus. veículo de comunicação. Obrigado, Pai. E nos dê um dia próximo na tua presença, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. É que eu te oro e já te agradeço. Amém e amém.